Olá, querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, não sei se você já prestou atenção nos vídeos que está circulando aí na internet sobre uma pessoa chamada Andressa Urach. Muita gente conhece a história dessa moça, não é? Mas um vídeo que para muita gente, está causando polêmica, inclusive de alguns líderes religiosos. O que tem de errado na afirmação dela falar que ela vai montar uma igreja para ela? Ela disse no seu vídeo que ela quer montar uma igreja para ela e que ela vai tirar muita gente do mundo para se converter a Cristo. Aí muita gente está se levantando e dizendo: ah, ela não pode fazer isso, quem é ela para fazer isso? Queridos, Andressa Urach, ela fala que ela quer montar a igreja dela. Você acha que ela está errada? Quem está se levantando contra ela? A maioria são líderes religiosos. Agora, qual a diferença da Andressa, não é, para muitos religiosos que estão aí? A única pessoa que chamou a igreja de sua igreja foi Cristo, foi o Jesus de Nazaré. Quando ele disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Geena, Tártaro, não vai prevalecer contra ela. Então, Jesus, ele disse que ele edificaria a igreja dele. Então, você já viu alguma vez na Bíblia Paulo chamar a igreja de Deus de igreja dele? Algum apóstolo chamou a igreja de Cristo de igreja dele? Algum discípulo? Algum patriarca? Algum profeta? Não. Então, quando os pastores se referem à igreja como sua igreja, eles não estão errados. Não, não estão. Por quê? Porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, da época da fundação, era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo estava em formação. Hoje, se você acha que ainda existe igreja, você tem que repensar os seus conceitos. Porque igreja, tirada do grego eclésia, era os tirados para fora que estavam dentro dos templos religiosos. Então, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, por que os pastores, os líderes religiosos, se referem à igreja como se fosse deles? Você pode ir, você pode dar uma olhada, pesquisa nas redes sociais, porque está cheio de pastores chamando a igreja de deles. E eles estão errados, senhores? Não. Então, eu fico observando a hipocrisia de muitos líderes religiosos falando contra essa moça, que ela disse que vai fundar a sua igreja e ela vai tirar muita gente do mundo. Inclusive, ela diz no vídeo ali, no podcast, que ela foi chamada para converter as almas. Qual é a diferença, gente, do que ela fala para o que muitos pastores falam? Você pode observar, a maioria dos líderes religiosos, quando eles se referem à igreja que eles presidem, eles falam: aqui na minha igreja é assim, aqui na minha igreja eu não permito isso, aqui na minha igreja não pode isso, aqui na minha igreja é assim que tem que ser,
aqui na minha igreja o obreiro é assim, desse jeito. Aqui na minha igreja, o membro, o pastor que não paga dízimo, o obreiro, é feito isso, isso, isso. Então, qual é a diferença? Como que eles têm coragem de se referir ao termo igreja, chamando isso de igreja deles? Então, por que vocês, pastores, estão preocupados com aquilo que a moça fala? O que ela fala, o que ela está falando agora, é o que vocês falam há muito tempo. Que a igreja que vocês presidem é de vocês. Agora, olha que interessante, né? Como vocês estão acima do apóstolo Paulo. Vocês estão acima até mesmo dos apóstolos, dos discípulos. Porque Paulo nunca chamou a igreja de Deus de igreja dele. Na perseguição, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele disse que o povo que ele estava perseguindo era a igreja de Deus. Vocês precisam saber que por que Paulo ele disse que a igreja que ele perseguia era a igreja de Deus. Porque na época do apóstolo Paulo, como ele era uma das pessoas que pertencia ao exército romano, Paulo era um centurião, ele tomava conta de 100 soldados. Então ele disse que ele perseguia a igreja de Deus. Ele não disse, eu perseguia a igreja de Paulo. Ele não disse, eu perseguia a igreja de Pedro, a igreja de Lucas, a igreja de Mateus, a igreja de João, a igreja de Tiago. Ele não disse isso. Ele disse, eu perseguia a igreja de Deus. Mesmo depois que Paulo se converteu, no capítulo 9 de de Atos dos Apóstolos, na verdade não se converteu. O próprio Deus veio atrás dele. Você vai ver que foi o próprio Deus que veio atrás de Paulo. Não foi Paulo que foi na frente de um púlpito de uma igreja. Paulo não foi a uma denominação. Paulo não procurou uma instituição religiosa para ir se converter, levantar a mão e aceitar a Jesus. Então, queridos, sabe por que Paulo ele perseguia a igreja de Deus? Porque esse povo que estava se convertendo ao evangelho do reino, porque não era ainda evangelho da graça, eles estavam se convertendo ao evangelho do reino, pregado por os discípulos depois que Jesus subiu, e eles estavam na consciência de que não mais precisavam frequentar o templo em Jerusalém. E olha que ainda estava de pé, tá? O templo ainda estava de pé. Então, como esse povo começou a adorar a Deus de uma forma diferente daquilo que era ensinado ali no templo, com sacrifícios de animais e outras coisas mais, então Paulo, ele pegou a carta justamente aonde? No Sinédrio, para ir perseguir quem? A igreja de Deus. E onde que estava a igreja de Deus? Servindo a Deus nas casas. Deu para entender por que o sistema chama os não templados de desigrejados? Porque eles não respeitam a sua casa. Eles não respeitam o seu lar. Eles não respeitam a sua família. Se eles respeitassem a sua família como a família do eterno Criador, se eles respeitassem o seu lar como uma congregação, eles não falariam que você é desigrejado. Sabe por quê? Porque Paulo, então, ele poderia ser considerado desigrejado. Os primeiros convertidos tinham que ser considerados desigrejados. Por quê? Porque não mais frequentava o templo em Jerusalém oferecendo sacrifícios de animais. Então Paulo, ele foi perseguidor da igreja de Deus, igreja essa que não frequentava mais o templo lá em Jerusalém para oferecer sacrifício. Então, queridos, a Andressa Urach, ela não fala nada
irreal e nada que é mentira. O termo que ela usa, montar a minha igreja, os pastores do sistema também usam. Então, quando ela diz montar a minha igreja, ela não está errado, não. Porque ela é clara em falar que ela quer sustentar um povo que vai frequentar a igreja dela. Então, quem sou eu para julgar essa moça quando ela fala que ela vai montar a sua igreja? Isso os pastores fazem há muito tempo, não é? Dá uma olhadinha em todas as denominações do Brasil. Eu pertenci à Assembleia de Deus durante 45 anos. E eu sei como que funciona. Eu tenho os documentos guardados de obreiro da Assembleia de Deus, a minha consagração, quando eu fui evangelista, quando eu fui presbítero, quando eu fui diácono, quando eu era membro, não é? Até os 19 anos eu era membro, depois eu virei, né, diácono, depois presbítero, depois evangelista, não é? A convenção quis me consagrar 3 vezes a pastor, eu nunca quis, porque eu passei a entender a Bíblia da forma que ela é. Pastor nunca foi título, era dom, na época da formação da igreja como corpo de Cristo. Mas graças a Deus que Apolo deixou claro, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, que já no primeiro século eles tinham alcançado o patamar da plenitude do corpo de Cristo, a varão perfeito no Espírito, em Deus. Por isso, 1 Coríntios 6 e 17, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Não se faz uma carne com ele. Não se faz um corpo físico com ele. Se faz um espírito com ele. Então, queridos, isso é para você colocar na sua cabeça, as pessoas do sistema, que vocês que estão criticando essa moça, para com isso. Para com isso. Essa moça só está fazendo aquilo que os pastores fazem. Ela não está errada, não. Na minha concepção, ela é uma pessoa que está imitando o sistema. Então, agora, eu digo para você, eu, Alberto, eu nunca vou fazer isso. Montar uma estrutura e chamar de minha igreja. Por quê? Porque igrejas são pessoas. Então, igreja é um termo usado no primeiro século quando o corpo de Cristo está em formação. Aí você pergunta talvez, e o corpo de Cristo já foi formado? Querido, Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, sabe o que é? É o reino de Deus estabelecido no mundo inteiro. Agora, como que funciona o reino de Deus? Lembra que Paulo falou em Romanos capítulo 10 que o reino de Deus não é bebida, não é comida, não é isso e aquilo. O reino de Deus é paz, é justiça, em amor. O reino de Deus é longanimidade. O reino de Deus é a justiça. Então, toda vez que você pratica a justiça, você vive em amor, você pratica as coisas boas, você está vivendo o reino. Muita gente, no sentido, quer entender o reino como uma coisa literal. Mas não é, queridos. Então, Deus abençoe você. Deixa a moça, né? Não persiga ela, não. Porque ela é só mais uma que está falando a verdade. Ela não está falando mentira. Ela está falando que ela tem um sonho. E ela vai montar. Então, se ela montar a igreja e chamar de dela, qual é a diferença da igreja do sistema? Eu só tenho certeza de uma coisa. Os filhos de Deus no Espírito não frequentam mais esse tipo de coisa. Esses templos, não é? E sendo obediente a homens. Porque quem serve a Deus em Espírito, ele já se uniu ao Senhor e se faz um Espírito com ele. Deus abençoe e eu espero que você entenda mais esse trabalho, tá bom? Tchau, fique em paz. Amém.